Olá, amoras! Dando continuidade à série Leituras e Literaturas na Minha Vida, hoje eu vou contar para vocês os livros que fizeram parte da minha infância, né? A origem. Então, os livros chegaram nas minhas mãos antes de eu saber ler, né? Eu tinha uma coleção, né, em que meu pai sempre lia para mim e para minha irmã. Era uma coleção que eu acho que você só encontra em sebos, porque eu já dei uma pesquisada, que era da editora Bloch, né? E tinha várias histórias, né, de contos de fadas, várias histórias e bem legais que meu pai contava pra gente. Foi o começo, né, da nossa literatura. E era interessante porque assim a gente prestava muita atenção, a gente gostava muito das histórias, né? E eu acho que foi um marco bem legal meu pai ter essa ideia de contar as histórias pra gente. E depois a gente, quando a gente começou a ler, a gente mesmo lia sozinha. E dessa coleção, os livros que eu mais gostava eram Sapatinhos Vermelhos e O Soldadinho de Chumbo. E por incrível que pareça, os dois morrem no final, né? Macabro, mas eu gostava muito dessas duas histórias. E aí, prestando atenção nas imagens, né, do livro, só personagens brancos. Só tem personagens brancos em toda a coleção, né? Mas não vai ter, na minha literatura infantil, não vai ter nenhum autor, nenhum personagem negro, pelo menos que eu me lembre, não passou por mim. Só foi literatura de autores brancos com personagens brancos, né? E aí, depois dessa série da editora Bloch, a gente teve uma coleção chamada Gato e Rato, da editora Ática. E a gente também amava essa coleção. Tinha dois livros que a gente gostava muito, eu e minha irmã, que era Tuca, Vovó e Guto e Pinote, o Fracote, Janjão, o Fortão. Esses dois eram os que a gente mais gostava de ler. E são livros bem legais, porque para quem está começando a ler, eles vêm em caixa alta. Tudo em caixa alta, as histórias, né? Então, para quem está começando a ler, é bem legal essas histórias. E muito gibi, a gente teve muito gibi mesmo. Quando a gente começou a ler, foi caixas e caixas de gibi. Então a gente leu Turma da Mônica, a gente leu a Turma do Mickey, a gente leu X-Men, a gente leu Tex. Apesar de que Tex, eu acho que meu pai não comprava pra gente, era muito adulto, mas eu lia. Eu acho que minha irmã não gostava muito de Tex. Eu acho que a especialidade de minha irmã era mesmo Turma da Mônica, né? Eu gostava de Turma da Mônica também, mas eu preferia a Turma do Mickey, X-Men. A gente tem uma história de X-Men que eu nem li, nem foi eu que tive essa revista. Eu li na Biblioteca Central, que foi A Morte de Fênix. Eu achei, na época, né, da minha idade, eu achei um pouquinho meio pesadinho, triste, sei lá, me chocou um pouco. Mas a gente lia muito gibi também. E era uma fase muito boa. E depois, indo mais pra frente, a gente foi lendo a coleção Vagalume, né? A gente leu alguns livros da coleção Vagalume, que também é da editora Ática. E o livro que eu mais gostei da coleção Vagalume é A Turma da Rua 15. Eu acho que deveria fazer filme da Turma da Rua 15, dar uma boa história. E aí eu colocaria personagens negros, eu mudaria um pouco
algumas questões da história, para caber algumas questões raciais também, dava um ótimo filme, A Turma da Rua 15, com adolescentes negros, né? Poderia acontecer em algum lugar da periferia, sei lá. Eu gosto muito da Turma da Rua 15, é o meu preferido da coleção Vagalume. Depois dessas coleções vieram os livros individuais, né? Eu lembro muito do livro Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Eu li, eu gostei muito desse livro. Outro livro que a gente leu foi A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Eu amo esse livro, eu gosto muito desse livro, porque ele vai falar sobre questão de cuidado, sobre questão de auto-perdão também. É um livro maravilhoso, eu acho um livro bem legal para criança, para todo mundo, aliás. O livro é muito lindo. Depois de Quem Matou os Peixes, a gente teve O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde é um livro muito bom também, vai falar sobre o meio ambiente. É de Maurice Drummond. Foram poucos livros também estrangeiros que a gente leu. A gente, graças a Deus, teve muitos livros nacionais na nossa mão. E um livro de poesia que eu só lembro dele na minha vida, de ter esse livro de poesia, foi o livro Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Foi por aí que eu comecei a ter gosto pela poesia, porque realmente o livro é muito lindo. Eu amo esse livro, eu gosto muito de Cecília Meirelles. Eu fiz uma poesia para Cecília Meirelles, né? Para Cecília Meirelles não, né? Falando sobre Cecília Meirelles, como eu queria ser uma poeta como ela. E é lindo demais o livro, eu também acho muito legal para as crianças. E toda a problemática é que, apesar de serem livros muito bons, não chegou para mim, na minha mão, nenhuma literatura de autor de personagens negros. Apesar desses livros serem legais, a gente não teve nenhuma representação, nenhuma representatividade. Eu só vim ler essas literaturas depois de grande, quando eu trabalhei em livrarias, e aí eu pegava para ler. Mas aí eu vou deixar aqui algumas indicações de perfis que eu sigo, que eu gosto, que vai falar sobre a questão da literatura negra infantil, que é a Liteafro Infantil. Temos Quilombo Infantil também. A gente tem um também que eu gosto muito, Afroinfância. Tanto a Afroinfância como a Literafro Infantil, elas fazem contação de história sobre esses livros, elas dão indicação, é muito legal, eu gosto muito desses perfis. E tem muitas histórias bem legais de autoras baianas também, soteropolitanas, que são maravilhosas, maravilhosas. Então eu vou deixar aqui essa dica para vocês darem uma olhada nesses perfis, e eu espero que vocês também gostem das indicações dos livros da minha infância. E depois eu vou falar sobre os livros da minha juventude. Beijo, até a próxima.